Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa expedição a um dos conceitos mais centrais e, francamente, misteriosos de uma cosmologia bastante complexa, a Ilha Eterna do Paraíso. O que vamos tentar perceber é esta ideia de um lugar que está no centro absoluto de toda a realidade, um ponto de origem, mas também um destino final. Bem, vamos mergulhar nisto. E esta citação acho que define logo o tom para o que aí vem. Estamos a lidar com ideias que, segundo a fonte, estão para além daquilo que a nossa compreensão humana consegue, se calhar, agarrar por completo. Mas, mesmo que a mente finita não as consiga abarcar na totalidade, a exploração delas promete revelar uma estrutura do cosmos absolutamente magnífica. Então, este é o nosso roteiro. Começamos por tentar perceber o que é, afinal, o paraíso, este centro de tudo. Depois, vamos visitar a sua face mais divina e, a seguir, o seu completo oposto, o motor cósmico que alimenta a realidade. A partir daí, vamos sentir o pulso do universo, a tal respiração do espaço, antes de chegarmos ao nosso destino final e descobrirmos o propósito de toda esta jornada. Pronto, a nossa expedição começa mesmo no ponto zero, o núcleo de toda a realidade. O que é, exatamente, este centro eterno? Vamos ver como é que a fonte o descreve. E logo aqui, a primeira grande surpresa, a sua dualidade. O paraíso não é apresentado como um mero conceito espiritual ou um estado de consciência. O texto insiste que é um lugar físico, material, um corpo organizado de realidade cósmica e, ao mesmo tempo, a morada da deidade. É matéria e espírito perfeitamente unidos. E é aqui que as coisas ficam, bem, paradoxais, mas fascinantes. Como é que algo pode ser um lugar físico, geograficamente localizado, e ao mesmo tempo existir fora do tempo e sem localização no espaço? A fonte sugere que a sua realidade transcende as nossas dimensões. Pensem nisto como o ponto de referência absoluto, o ponto zero a partir do qual o tempo e o espaço são medidos, o verdadeiro centro de gravidade para tudo o que existe. Esta analogia é incrível porque torna tudo muito mais concreto. Apesar da sua natureza transcendente, a fonte usa esta imagem poderosa. Não se trata de uma esperança vaga, mas sim de um destino real, localizável. Com a qualificação e os meios certos, a viagem até lá é, segundo o texto, uma certeza, não apenas uma questão de fé. Ok, já percebemos a base. Agora a nossa expedição leva-nos à superfície do paraíso, o domínio que está associado à personalidade, à espiritualidade e à própria deidade. Portanto, a ilha central não é uma coisa só. Está dividida em 3 domínios com funções muito distintas. No topo temos o paraíso superior, o plano pessoal e espiritual, que vamos explorar já a seguir. Na periferia há uma zona de suporte, quase administrativa, e na base o paraíso inferior, o plano impessoal e a fonte de toda a energia física do cosmos, que veremos mais à frente. A estrutura do paraíso superior expande-se em círculos concêntricos, quase como as ondas na água. No centro absoluto, a presença da deidade. À volta, a esfera santíssima, uma zona de pura adoração. E, por fim, a área santa, uma vasta região residencial para os habitantes do paraíso. E a escala desta área residencial é algo que, honestamente, custa a imaginar. O texto descreve um sistema que se expande a um nível quase infinito. E o pormenor mais impressionante é que todo este número astronómico de residências ocupa, imagine-se, menos de 1% do espaço disponível. Há espaço para criações futuras que se estendam pela eternidade fora. Muito bem, agora vamos fazer uma viagem ao extremo oposto da ilha. Se o paraíso superior é o coração espiritual, o paraíso inferior é o motor físico, a central de energia de toda a criação. Portanto, a palavra-chave aqui é mesmo contraste. O paraíso inferior é totalmente impessoal. Não há adoração, não há residentes, não há atividade espiritual. É pura função cósmica, a origem de toda a matéria e energia que compõem os universos. E este motor também tem a sua própria estrutura em 3 partes. A zona interior pulsa como um coração, a direcionar a energia. A zona intermédia parece ser uma espécie de regulador, a expandir-se e a contrair-se em ciclos. E a zona exterior é a fonte ativa, o ponto de partida das emanações que, no fundo, preenchem todo o espaço. E esta atividade do paraíso inferior está ligada a um fenómeno ainda mais, grandioso. A ideia de que o próprio universo respira num ciclo cósmico de expansão e contração. E estamos a falar de uma escala de tempo astronómica. Um ciclo completo de inspiração e expiração do espaço leva cerca de 2.000 milhões dos nossos anos. O texto até refere que neste momento estamos mais ou menos a meio da fase de expansão.
Então, como é que isto funciona em equilíbrio? Bem, a fonte descreve dois tipos de espaço. O espaço preenchido seria o nosso universo horizontal, onde vivemos, e o espaço não preenchido seria uma espécie de reservatórios verticais por cima e por baixo de tudo. E funcionam em oposição. Quando o nosso universo se expande, os reservatórios contraem-se e vice-versa. Mantém-se sempre um equilíbrio cósmico perfeito. E este processo ajuda-nos a perceber como é que a realidade, se torna real. Começa como uma força primordial, pré-gravitacional, depois evolui para a energia, que começa a responder à gravidade absoluta do paraíso, e finalmente torna-se potência, ou matéria, que responde à gravidade local dos sóis e planetas que conhecemos. É uma progressão da potência pura até à matéria organizada. Ok, a nossa viagem está a chegar ao fim. Já exploramos a geografia, a divindade e a mecânica do paraíso. Mas a grande questão é: e então? Por que é que tudo isto importa para os seres vivos, para as criaturas que habitam o cosmos? E a resposta é fundamental. Para além de ser a fonte de tudo, o paraíso é o destino. É apresentado não como um mito, mas como o objetivo final e tangível da longa jornada evolucionária das almas que ascendem através dos universos. E esta citação final, acho que amarra tudo isto. Reforça a ideia de que a viagem já começou. Segundo o texto, qualquer ser que procura alinhar-se com a divindade já deu o primeiro passo neste caminho cósmico. Uma jornada que, por mais longa que seja, tem um destino claro e definido, o centro perfeito de onde tudo partiu. E é com esta pergunta que terminamos, para reflexão. Se o universo é um ciclo de partida e regresso, de emanação a partir de um centro e de uma longa subida de volta a ele, qual é então o propósito último dessa grande peregrinação cósmica? A resposta, talvez, esteja na própria jornada. Obrigado por terem acompanhado esta análise.